alegria estarmos de volta com você para estudarmos juntos a lição de número 3 do livro de Romanos. Nesta lição nós vamos estudar sobre a condição humana. E qual é o resumo do tema dessa semana? Ele está baseado do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Romanos. Se você puder ler esses textos, seria muito importante. E o tema é sobre a condição do ser humano. Ele trabalha com três realidades. A primeira realidade, a realidade do pecado no homem. Segunda realidade, a realidade da humanidade, a condição pecaminosa no mundo do apóstolo Paulo. E por que não dizer no nosso mundo atual? E a terceira realidade é a realidade da solução para o pecado. Então é a realidade do pecado no homem, a realidade do pecado na sociedade ou no mundo e a realidade da solução para o pecado. Então, começando, nós podíamos colocar aqui aquele famoso texto em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, em primeiro tópico seria a realidade do pecado no homem. Todos estão perdidos. Ele diz, não há justo, não há nenhum sequer. Bom, esse é um assunto que nós conhecemos. Então, primeira realidade é a realidade do pecado no homem. Todos nós sabemos disso. O próprio salmista disse lá no Salmo 51 que em pecado me concebeu minha mãe. Não que o ato da concepção seja pecaminoso, mas nós já nascemos com o pecado como um vírus na nossa vida que é transmitida, logicamente, de geração a geração. Não é? Então a realidade do pecado, Paulo deixa claro em Romanos 1:3 de que todos pecaram. Não há justo, não há nenhum sequer. Ou seja, ninguém é bonzinho, podemos assim dizer. Então ele faz esse traçado para depois estudar a doutrina da salvação pela fé. Segundo tópico, em algarismo romano, seria a realidade pecaminosa do mundo. Em Romanos 1:18 até verso 32, melhor dizendo, Paulo descreve a condição pecaminosa do mundo de então. E ele fala de que a ideia que ele passa, melhor dizendo, é que não houve progresso ou evolução. Não é? O ser humano fala de evolução hoje. Na verdade, o nosso mundo sofreu e sofre ainda de uma involução. Ou seja, Deus o criou perfeito, à sua imagem e semelhança, e ele se perdeu com o pecado e cada vez está piorando mais. Então, há uma deterioração moral e espiritual na humanidade. E Paulo já captou isso, e se você quiser ler Romanos 1:18 até o 32, e vai ver isto. Né? No texto, por exemplo, ele apresenta uma lista de pecados resumidos em duas grandes atitudes. A primeira atitude das pessoas pecaminosas desse mundo, na época de Paulo e hoje não é diferente, é trocar a verdade pela mentira. Bom, analise o mundo atual. As pessoas vivem uma mentira, porque elas estão longe do ideal de Deus, mas elas acham que está tudo bem com elas. Segundo lugar, eles honraram, diz Paulo, Romanos 1:25, mais a criatura do que o Criador. É uma idolatria generalizada. Hoje nós não temos a idolatria do tempo de Paulo, dos postes ídolos, dos ídolos, daqueles deuses, mas hoje há outros deuses, não é? O Deus das minhas opiniões pessoais, o Deus chamado dinheiro, o Deus fama, o Deus das propriedades, o Deus dos automóveis, não é? Alguém disse que o nosso mundo hoje ele é adorador de uma trindade que é composta de móveis, imóveis e automóveis. Infelizmente, este é um dos pontos que Paulo está tocando aqui. Adoraram mais, honraram mais a criatura do que o Criador. Então ele resume todos os pecados nessas duas atitudes, né? Trocar a verdade pela mentira e honrar mais a criatura do que o Criador, que é, de fato, a base de todo o pecado, que é o afastamento de Deus, que é a rebelião contra Deus. Agora, é um dado interessante nesse bloco aqui, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Romanos, é que ele até certo ponto ele é meio irônico, porque no capítulo 1, Paulo fala do pecado do mundo, e especialmente do pecado dos gentios. Adoraram mais a criatura do que o Criador, trocaram a verdade pela mentira, e os judeus bateram palmas. Olha, esse Paulo é bom, hein? Esse Paulo está descendo o porrete nesses gentios, porque eles de fato são pecadores, eles estão longe de Deus. Bem,
Mas o grande apóstolo Paulo anda um pouco mais. E depois que os judeus estão felizes com a descrição do pecado do mundo gentílico, ele agora volta-se para eles e diz: não há justo, não há nenhum sequer. Eles são pecadores, mas vocês também são pecadores. Quando eles se acham imunes ao pecado, Paulo diz que todos pecaram e ninguém está livre do pecado. E aí é que ele diz o famoso texto de Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos envolve judeus, envolve gentios e envolve judeus, envolve todos nós, envolve a humanidade. Bem, o terceiro bloco seria a realidade da solução para o pecado e os pecadores. E como é que Paulo trabalha essa solução? Primeiro ele fala do Evangelho, naquele clássico texto, né? Porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do judeu, do gentil, enfim, de todos. Evangelho é esse poder que se revela na justiça de Deus em justificar, perdoar e restaurar os pecadores. O pecador recebe essa justiça de Deus pela fé, segundo Paulo. A fé é a maneira pela qual nós nos apropriamos dos méritos e das garantias e dos créditos de Cristo conquistados no Calvário. Então, ele fala que a bondade de Deus é que nos leva a esse arrependimento, né? E o arrependimento deve ser o que nós chamamos de tristeza pelo pecado, abandono do mesmo. E isso tem que ocorrer para a salvação do perdido. Quando nós vamos a Romanos 2, verso 4, nós lemos exatamente isto. Observe o que diz o texto bíblico. Ele diz assim: ou desprezes a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ou seja, ele diz, Deus fez tudo isto, e isto deve mexer com você, constranger você, para que você se arrependa de tudo isto e aceite o dom e aceite os méritos de Jesus Cristo para a sua vida. Então ele fala aqui da solução do pecado, e a solução para Paulo e para toda a Bíblia está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Concluindo, algumas perguntinhas. Eu sempre gosto de terminar com pergunta. A pergunta é a maneira mais fácil de envolver as pessoas numa discussão, fazê-las participar e tal. Temos que ter cuidado ao fazer as perguntas para não constranger as pessoas que estão ali na nossa unidade, na nossa classe, mas com habilidade a gente sabe fazer isso, né? A primeira pergunta poderia ser assim. Essa é uma pergunta que quem não estudou a lição vai conseguir responder, né? A humanidade piora ou melhora? Explique sua resposta. Uma segunda pergunta é: como podemos equilibrar a nossa pregação falando do pecado? Muita gente gosta de falar do pecado, gosta de denunciar o pecado. Alguns usam até uma expressão, né? Chamar o pecado pelo nome. Bom, a Bíblia, de fato, chama o pecado pelo nome. Agora, como é que a gente pode equilibrar a pregação falando do pecado, mas ao mesmo tempo falando da solução que temos em Cristo? Observe, em Romanos 3, o apóstolo Paulo trabalha com a realidade do pecado, com a realidade da pecaminosidade no mundo, na sociedade, mas finalmente ele diz, mas tudo isso tem solução, e essa solução está nos méritos de Jesus Cristo. Como dá para fazer esse equilíbrio hoje na nossa pregação? Pense nisso, discuta isto. A gente volta na semana que vem com mais uma lição.